O salão do Tribunal Federal em Brasília era um lugar que exalava poder e formalidade. As paredes revestidas de madeira escura, os brasões da República pendurados atrás do juiz e o eco das conversas em tom baixo criavam um ambiente quase intimidador. Era mais um dia comum de audiências, mas a presença da imprensa em peso indicava que algo extraordinário estava prestes a acontecer. No banco dos réus, Nicolas Ferreira, um jovem deputado conhecido por suas críticas contundentes ao governo, mantinha a postura errada e o rosto sereno. Vestindo um terno impecável e com uma pasta de documentos ao seu lado, ele parecia despreocupado. Mas sabia que o ambiente não era favorável. Diante dele, o juiz Eduardo Barreto, conhecido por sua inclinação progressista e postura combativa contra figuras da direita, folheava os papéis do processo com um sorriso de escárnio. O caso em questão era mais simbólico do que jurídico. Nicolas havia denunciado publicamente o desvio de verbas em um projeto social financiado pelo governo. Suas palavras, incisivas e diretas, ecoaram nas redes sociais e incomodaram o establishment. Agora, ele estava ali, acusado de disseminar desinformação e incitar o ódio. Para muitos, era um claro movimento para silenciá-lo. O juiz Eduardo ajustou os óculos e, com um tom irônico, abriu a sessão. Vejo que temos aqui o famoso deputado das redes sociais, Sr. Nicolas Ferreira. Espero que sua eloquência no Instagram seja acompanhada por argumentos jurídicos sólidos. Aqui, não trabalhamos com likes e compartilhamentos. Alguns risos abafados ecoaram pelo plenário. Nicolas, no entanto, não se abalou. Ele sabia que aquele julgamento não era apenas sobre sua defesa, mas sobre a exposição de um sistema que tentava calar vozes dissidentes. Respirou fundo e respondeu com calma: Excelência, confio que o tribunal ainda preza pelos fatos e pela Constituição, mais do que por narrativas políticas. Estou preparado para apresentar ambos. A troca inicial já dava o tom do que estava por vir, um embate não apenas de argumentos jurídicos, mas de visões de mundo. O palco estava montado, e todos aguardavam o primeiro movimento do confronto. O silêncio no tribunal foi quebrado pelo som seco do martelo do juiz Eduardo Barreto. Com um olhar condescendente, ele inclinou-se levemente para a frente, como quem já antecipava o resultado da audiência. Vamos direto ao ponto, deputado, disse o magistrado, com um sorriso irônico. A acusação contra o senhor é clara: disseminação de desinformação e incitação ao ódio. Afinal, quando a verdade se torna opcional, a democracia se fragiliza. E, ao que parece, o senhor tem contribuído bastante para isso. Os advogados de acusação assentiram satisfeitos, enquanto a imprensa, posicionada ao fundo, já anotava frases de efeito para suas manchetes. Nicolas, no entanto, permaneceu impassível. Ele sabia que a estratégia era clara. Não se tratava de um julgamento jurídico, mas de um espetáculo político. Com calma, ele se levantou, pegou um documento da pasta e pediu a palavra. Excelência, com todo o respeito, percebo que já fui julgado antes mesmo de apresentar minha defesa. Mas, como ainda estamos num tribunal, e não em um comício, solicito que nos atenhamos aos fatos e às provas, como exige o devido processo legal. O juiz franziu a testa, incomodado com a ousadia do deputado, mas permitiu que ele continuasse. Nicolas então apresentou relatórios do Tribunal de Contas, que apontavam inconsistências financeiras no projeto social em questão. Além disso, citou testemunhas, inclusive ex-funcionários do projeto, que confirmaram o mau uso dos recursos. O que denunciei não foi uma narrativa ideológica, mas uma realidade documentada, afirmou Nicolas, com voz firme. O plenário ficou em silêncio. O juiz Eduardo respirou fundo, tentando recuperar o controle da audiência, mas já era possível perceber que a maré estava começando a mudar. O juiz Eduardo, visivelmente irritado, tentou desqualificar Nicolas com sarcasmo. Impressionante, deputado. Um discurso eloquente, digno das suas lives. Mas, infelizmente, eloquência não substitui conhecimento jurídico. Talvez, se tivesse cursado direito em vez de se dedicar à militância virtual, compreenderia melhor os limites da sua imunidade parlamentar. Risadas ecoaram entre os simpatizantes da esquerda no plenário. Era um golpe direto à credibilidade de Nicolas, mas ele não recuou.
Pelo contrário, um brilho determinado surgiu em seu olhar. Excelência, com todo respeito, é curioso ouvir um juiz falar de limites constitucionais, quando o próprio Supremo já decidiu, em reiteradas oportunidades, que a imunidade parlamentar abrange declarações feitas no exercício do mandato, inclusive fora do parlamento, desde que relacionadas à função. Se o senhor quiser, posso citar os acórdãos mais recentes. O tom calmo, mas afiado, de Nicholas fez o juiz se recostar na cadeira, surpreso com a segurança do deputado. A atmosfera mudou. Já não era mais um jovem político sob julgamento, mas um adversário intelectualmente preparado, pronto para reverter o jogo. Antes que o juiz pudesse responder, Nicholas pegou outro documento de sua pasta e ergueu para que todos vissem. Excelência, este é um e-mail obtido legalmente pela minha assessoria, enviado por um assessor do partido governista a um jornalista alinhado ideologicamente. Nele, o assessor afirma textualmente: vamos usar o tribunal para desgastar a imagem de Nicholas. O importante não é ganhar o processo, mas desmoralizá-lo publicamente. O silêncio no tribunal foi absoluto. O juiz Eduardo, visivelmente desconcertado, tentou manter a compostura. Isso é uma acusação muito séria, deputado. Espero que tenha como comprovar a autenticidade desse documento. Nicholas assentiu, com um sorriso leve. Claro, Excelência. A perícia digital já foi realizada, e os laudos estão anexados aos autos, conforme registrado pelo cartório do tribunal. Se quiser, posso citar também os artigos do Código de Processo Civil que tratam da validade de provas digitais. O juiz ficou sem palavras. A plateia, antes confiante no desfecho desfavorável para Nicholas, agora trocava olhares de espanto. A imprensa, que chegou pronta para noticiar uma derrota humilhante, agora ajustava freneticamente o tom das matérias. O juiz Eduardo, derrotado em sua própria arena, não teve outra escolha senão encerrar a sessão. Considerando os novos elementos apresentados, o tribunal decide pelo arquivamento do processo, por falta de provas suficientes para sustentar a acusação, declarou, com um suspiro pesado. O martelo desceu, mas o verdadeiro impacto já havia sido sentido muito antes do veredito final. Nicholas, ovacionado ao deixar o tribunal, dirigiu-se à imprensa com um discurso emocionante. Esta audiência começou como uma tentativa de silenciamento, mas termina como um lembrete do valor da liberdade. Quando o poder é usado para intimidar opositores, a democracia se enfraquece. Mas, enquanto houver quem defenda a verdade com coragem e respeito à Constituição, nenhuma narrativa será mais forte do que os fatos. Nas redes sociais, os vídeos do embate final já circulavam com milhões de visualizações. As hashtags #Vitória da Verdade e #Nicholas Imbatível lideravam os trending topics. A narrativa inicialmente planejada para desmoralizar havia se transformado em um tsunami de apoio popular. De volta ao seu gabinete, Nicholas refletiu sobre os acontecimentos enquanto lia as mensagens de apoio. Entre elas, uma se destacava: deputado, hoje eu entendi que conhecimento é poder. Obrigado por mostrar que a verdade ainda pode vencer, mesmo quando tudo parece perdido. Nicholas sorriu, percebendo que aquela batalha havia ultrapassado os muros do tribunal. A semente da resistência estava plantada em mais corações e mentes.